Política Impura. Um olhar sobre a semana. Bem-vindos a mais um Política Impura, o último deste ano de 2018. Como estamos no final do ano, cumpre fazer a retrospectiva daquilo que foi este ano na vida mundial. Começando, sobretudo, por aquilo que foi mais trágico no mundo. Porque é isso que nos deve preocupar em primeiro lugar e é isso que devemos combater também em primeiro lugar. E dentro das tragédias deste mundo, a guerra e a fome continuaram a fazer o sofrimento de milhões de pessoas. Em todo o mundo, mas especialmente no Médio Oriente e em África. Assistimos em 2018 à continuação da tragédia na Síria e à continuação da tragédia da imigração desesperada de africanos para a Europa em busca da sua salvação. E de hondurenhos, guatemaltecos e salvadorenhos para os Estados Unidos, também em busca da terra da promissão. São atos desesperados. Repare-se que aqueles que saem da África para a Europa arriscam a vida tão frequentemente. Eles vêm em barcos que não têm o mínimo de condições de segurança. Frequentemente perdem-se no mar, morrem adultos, crianças, e este sonho de conseguir alcançar a Europa como terra da salvação leva a que eles enfrentem tudo, mesmo as dificuldades mais terríveis, para alcançarem uma vida com o mínimo de dignidade que nos seus países em África não conseguem alcançar. Infelizmente, a África continua com os mesmos estigmas do colonialismo, porque aquilo que sucedeu no colonialismo foi um regime de extração, se não de extorsão também. Mas esse regime de extorsão e de extração continuou a ser seguido na época pós-colonial pelos poderes então instalados, até porque os regimes coloniais tiveram cuidado de instalar nos poderes, nos países africanos, gente da sua confiança e que lhe servisse os seus interesses. A África é um continente rico, é um continente com inúmeras potencialidades e só esses regimes de extração e de extorsão fazem com que tanta gente viva na miséria e procura a Europa como terra da salvação. Infelizmente, os europeus, que são em grande parte culpados do atraso da África, não acolhem os africanos como deveria suceder. E deveriam fazê-lo, porque o mundo tem uma nova geoestratégia. No ano de 2018, ficou claro que os Estados Unidos pretendem, sobretudo, o domínio de uma zona daquilo que foi tradicionalmente o seu quintal, que é a zona da América Latina, e deixam para a Rússia ou para a China o resto do mundo, incluindo, eventualmente, a Europa. Ora, a Europa só poderá desempenhar algum papel a nível mundial de acordo com o seu poder económico, se conseguir também ela própria parcerias estratégicas que consigam superar a sua pequenez quando comparada com a China ou com a Rússia ou com
América ou o Brasil em termos de geografia e em termos de população também. A Europa ainda não conseguiu encontrar o caminho para a África. Era importante que acolhesse os africanos que se refugiam na Europa e, mais do que isso, era importante que estabelecesse pontes de ligação à África, que fizesse com que o continente europeu ocidental fosse o motor de arranque das economias africanas. Esperamos que no futuro, em 2019, comece a desenhar-se na Europa essa lucidez para que tenha uma nova estratégia que deixe de fazer a Europa quase irrelevante, um continente quase irrelevante em termos geoestratégicos. Irrelevante em termos geoestratégicos, não tanto em termos económicos. Ao contrário do que habitualmente se propaga, em paridade de poder de compra, a Europa é a União Europeia, a União Europeia apenas, é o segundo país com um PIB maior do mundo, ou a segunda zona com um PIB maior do mundo. O PIB da União Europeia, corrigido pelos índices de poder de compra das populações europeias, é de 21 bilhões 998 mil milhões de dólares internacionais. O dólar internacional é uma moeda que procura equilibrar os índices económicos de cada país, dos vários países do mundo, não tendo em conta ou tendo em conta, melhor dizendo, os efeitos do cambiais nas relações entre as várias moedas a nível mundial. Mas, note-se, ao contrário do que muitos pensam, em primeiro lugar, no PIB mundial está a China, com 25 bilhões 238 mil milhões de euros de PIB. No PIB nominal, os Estados Unidos estão em primeiro lugar, mas no PIB corrigido pelos índices, pelo poder de compra, que é a capacidade que as pessoas têm de adquirirem bens e serviços, nesse índice, os Estados Unidos estão apenas em terceiro lugar, depois da China e depois da União Europeia, com 20 bilhões 412 mil milhões de dólares internacionais. Depois, muito longe, com quase metade, estará a Índia e muito abaixo disso, da Índia, está o Japão. Claro que, se formos analisar o produto interno bruto, mesmo corrigido pelos poderes de compra, a índices per capita, isto é, o valor do rendimento por habitante, os Estados Unidos aparecem num lugar superior, de longe. Em primeiro lugar aparecem os países produtores de petróleo ou os grandes lugares de acolhimento do dinheiro a nível mundial, como é o Luxemburgo ou a Suíça, por exemplo, mas os países produtores de petróleo aparecem em primeiro lugar, como o Catar, a Noruega, o Brunei, o Kuwait, os Emirados Árabes Unidos, etc. Retirando isso, retirando estes países, depois aparecem muito para baixo nos índices económicos corrigidos com o poder de compra, aparece em décimo os Estados Unidos
Depois a China aparece apenas em 84º lugar. Mas repare-se que a China passou em 30 anos dos últimos lugares para os lugares intermédios, acima dos lugares intermédios a nível mundial. A China, nos últimos anos, apresentou índices de desenvolvimento extraordinários e como solidificou-se em 2018 como a maior potência mundial. Ao contrário do que pretendem os americanos, particularmente Trump, a China é já, neste momento, a maior potência mundial. Não em ogivas nucleares, mas economicamente domina, sem dúvida nenhuma, o mundo. Para além da China, a Índia aparece-nos também como uma potência ascendente. Não com índices de desenvolvimento comparáveis à China, porquanto os sistemas religiosos e de castas impedem um crescimento da Índia que poderia ser alcançado, dada a sua população extraordinária. A Índia já tem uma população superior à da China e isso poderia fazer com que o seu PIB fosse bastante superior àquilo que é. No entanto, como disse, a religião e o regime de castas impedem que a China, ou melhor, a Índia, continue a crescer com a rapidez que tem crescido a China. No fundo, as desigualdades na Índia são de tal modo flagrantes que impedem um crescimento sustentado da economia indiana. De qualquer modo, quem quer como potência económica, quer como potência militar, já de certo modo a nível mundial, ela tem ogivas nucleares já em número razoável, mais de 100 ogivas nucleares, quer como potência económica a nível regional, quer como potência militar, a Índia já representa um papel importante a nível mundial. A China está a desenvolver uma estratégia de envolvimento da própria Europa, que já desenvolveu em África, já é uma potência presente e domina países africanos, como por exemplo a Zâmbia, estão autenticamente nas mãos da China, e o seu domínio em África já é notório, mas pretende também estender, de certo modo, esse domínio à Europa, na medida em que a Europa é um pequeno continente, em termos de área, e comparado com a China, em termos de população, a Europa tem menos de 1/3 da população, a Europa, a União Europeia, tem menos de 1/3 da população chinesa. Ora, estas novas rotas de comércio que a China pretende levar a cabo, ligando-se à Europa, não são apenas rotas de comércio, não são apenas rotas de transações comerciais e culturais, são também rotas de domínio económico e militar até. E a Europa tem de ter a consciência de que só unindo-se e só, como disse, constituindo uma parceria estratégica com a África, já que foi abandonada pelos Estados Unidos, de certo modo, à sua sorte. Os Estados Unidos já deixaram de ser
o guarda-chuva protetor da Europa em termos militares, e a Europa tem de se ver e haver apenas consigo mesma para se defender. Por isso, a desintegração da União Europeia que se está a pretender levar a cabo é altamente prejudicial a todos os países europeus. Todos, sem exceção. E aqueles que, como a Inglaterra, estão a sair da União Europeia são aqueles que mais vão sofrer com essa saída. O isolamento não é benéfico a ninguém, muito menos aos pequenos países que necessitam de outros, nomeadamente dos outros países da União Europeia, como sucede com a Inglaterra, para a sua atividade económica, e nós sabemos que cerca de 75% das trocas comerciais da Inglaterra são feitas com a União Europeia. Outros países correm o risco também de se afastarem da União Europeia, nomeadamente o caso da Itália, embora tenha havido uma marcha atrás já no regime de Matteo Salvini em relação ao afastamento à Europa, mas esse vírus que corrói a Itália contra a União Europeia está presente ainda na Itália. Era bom que a Europa se constituísse cada vez mais como o continente onde a liberdade, a justiça e a solidariedade fossem as suas traves mestras. Isso não sucede no continente, na América do Norte, nos Estados Unidos da América. A injustiça campeia, os pobres na América são em número completamente inaceitável para a riqueza daquele grande país, e o poder económico americano continua a ser dominado por um regime de extração que retira às classes mais baixas e médias grande parte da riqueza que lhes seria devida se houvesse uma repartição justa da riqueza produzida pelo país. Temos também o caso da Rússia. A Rússia é um gigante em termos de extensão territorial. É pequena em termos populacionais, cerca de 190 milhões de habitantes, menos de metade dos habitantes da União Europeia. Embora sendo o país maior em extensão do mundo, ele não tem comparação em número de habitantes à China, à Índia, à União Europeia e até aos próprios Estados Unidos da América. A Rússia continua sob o domínio de uma ditadura protofascista de Putin, com também uma extração da riqueza por determinadas classes poderosas que detêm o controle da economia e da política. Simultaneamente, ainda prisioneira do seu passado imperial, continua a ameaçar e a tentar dominar o mundo. Os Estados Unidos deixaram agora o Próximo Oriente, particularmente a Síria, para a Rússia. A retirada das forças americanas da Síria, que vai ocorrer a curto prazo, vai deixar portas abertas para a Rússia para dominar aquela região em termos militares. Já tem bases militares, já tem bases navais e
vai continuar com o domínio daquela região. Entretanto, Israel vê-se cada vez mais só e o ano de 2019 poderá ser o ano em que começa a haver por parte de Israel alguma flexibilidade no sentido de alcançar a paz, como pretendia o já saudoso escritor Amos Oz, que faleceu ontem e que muita falta deixa em Israel como voz em favor da paz. Mas se a Europa e a China estão numa fase de um novo relacionamento com o mundo, também está o Brasil, mas este por causas lamentáveis. O Brasil elegeu um presidente de extrema-direita, um indivíduo que vem na sequência da ditadura militar, que ele elogia como um bem que aconteceu para o Brasil, quando foi uma tragédia em todos os aspectos que aconteceu para o Brasil, e pretende levar a cabo um regime de extração da riqueza da população e de atentado ao ambiente como nunca sucedeu no Brasil. A partir do dia 1 de janeiro, Jair Bolsonaro irá ter nas suas mãos a economia e os destinos da oitava potência económica mundial. O Brasil é um continente, praticamente do tamanho dos Estados Unidos, se excluirmos o Alasca. É um país verdadeiramente continental, é um país riquíssimo, é o país mais rico do mundo, e se tivesse governos que ultrapassassem a herança da extração e extorsão ainda dos tempos coloniais, dos tempos em que o Brasil era uma colónia portuguesa, e depois dos tempos da escravatura, que ainda minou o Brasil durante grande parte do século XX, se o Brasil levasse a cabo uma política de defesa da liberdade, da justiça e da solidariedade, certamente que o Brasil não estaria em 8º lugar, mas estaria num dos primeiros lugares, num dos primeiros 5 lugares, como uma grande potência económica mundial. O Brasil tem cerca de 200, salvo erro, os últimos censos dão 217 milhões de habitantes, isto é, mais habitantes do que a Rússia, e uma área verdadeiramente continental, com riquezas de todo o género, riquezas no solo, no subsolo, como as não tem outro país no mundo. Infelizmente, aquilo que vai suceder a partir do próximo ano no Brasil é a apropriação da riqueza brasileira por entidades privadas, nacionais brasileiras e internacionais. O projeto de Jair Bolsonaro implica a privatização da economia brasileira, implica que o Brasil se desfaça da sua riqueza, que passa a ser controlada, sobretudo por estrangeiros, particularmente pelas grandes empresas, pelos grandes grupos económicos, pelos grandes fundos internacionais. Paralelamente a isso, uma política
agressiva relativamente à natureza, em que não há qualquer respeito, nomeadamente pela floresta amazónica, que vai ser retalhada. Não há qualquer respeito pela saúde da população brasileira, que vai estar sujeita a todo o tipo de agressões, porque as empresas que produzem e comercializam os produtos fitossanitários vão ter rédea livre no Brasil, e tudo aquilo que pode acontecer de pior em qualidade de vida e de saúde para as populações vai acontecer. O sistema de saúde brasileiro, que é muito mau, vai piorar ainda com a sua privatização. O sistema de saúde e de segurança social vão ser privatizados de modo a que só os mais ricos têm acesso verdadeiro à saúde. Por outro lado, a pobreza continuará. E, continuando a pobreza, continua a violência. Porque não tenhamos ilusões. A violência é apenas uma expressão da pobreza. Aqueles milhões de pessoas que vivem nas favelas brasileiras, que não têm nada a perder, para quem a sobrevivência no dia-a-dia é a única hipótese, que não têm a mínima possibilidade de terem qualquer mobilidade social, pese embora agente Jair Bolsonaro diga que vai pretender a liberdade para a movimentação dos estratos sociais entre os vários grupos económicos. A verdade é que, dando cada vez mais poder a um cada vez menor número de senhores do poder económico e político, os pobres brasileiros vão continuar pobres, a pobreza no Brasil vai aumentar e, aumentando a pobreza, aumenta a violência. Porque não tenhamos dúvidas, a violência é apenas uma expressão da pobreza. De quem não tem nada a perder, morra ou não morra, cometa crimes ou não cometa crimes, é absolutamente indiferente para milhões de brasileiros que vivem na miséria. Infelizmente, países próximos como a Venezuela têm dado razão a alguma argumentação brasileira, no sentido de que os regimes ditos comunistas, como se pretende que seja o regime da Venezuela, que tem muito pouco de comunista, não é um regime igualitário, bem pelo contrário, continua a ser um regime de extração de riqueza por parte de uma clique no poder. Esse regime que reduziu a Venezuela a um estado lamentável de indigência e obrigou milhões de venezuelanos a fugirem do seu país para poderem sobreviver. Esse regime indigno, que, diga-se passagem, não tem toda a culpa, porque a culpa também é uma culpa da América, que pretende ver em todos os países da América Latina uma extensão do seu poder. Já o fez nas Honduras, já o fez em Salvador, na Guatemala, em todos os países, em quase todos os países da América Latina. Os Estados Unidos colocaram poderes da sua confiança, regimes da sua confiança, que levam a cabo uma entrega das suas riquezas às grandes companhias americanas e levam a cabo a política de atentado não só aos elementares direitos económicos e sociais das populações, mas também à liberdade das populações, com assassinatos de quem se lhe opõe. A miséria da América Latina tem como
primeiro responsável, sem dúvida nenhuma, os Estados Unidos da América. E enquanto os Estados Unidos da América não perceberem que a sua política de extração só conduzirá a mais tragédias e à imigração, à tentativa de imigração em massa para os Estados Unidos da América, os próprios Estados Unidos da América serão vistos como um opressor a nível mundial e não como um parceiro confiável. Na América Latina, felizmente, o ano de 2018 foi um ano de esperança num grande país que é o México. López Obrador demonstrou querer acabar com este regime de extorsão que se verifica na generalidade dos países da América Latina e até na América, nos Estados Unidos da América, e o seu exemplo de simplicidade, de frugalidade e de não apego ao poder e de exercício do poder em favor das populações, do povo mexicano, poderá ser um exemplo para o resto dos países da América Latina para que sigam uma via do progresso e da justiça social. Terminamos então 2018 com esta esperança que nos deu o México, no meio de tanta tragédia na Síria, no Mediterrâneo e na América Latina, com esta marcha terrível de mais de 1000 quilómetros de hondurenhos, de salvadorenhos e de guatemaltecos em direção à terra prometida dos Estados Unidos. O México que acolheu esses imigrantes, que os protegeu contra a agressão de que têm sido vítimas na América, o México demonstrou ao mundo como a solidariedade ainda tem lugar neste mundo onde o egoísmo, a ganância campeiam e tornam o mundo um lugar onde é cada vez mais lamentável que campeiem, porque a riqueza produzida pelo mundo é suficiente para, sendo bem distribuída, toda a humanidade viva com dignidade. Esperamos que em 2019, particularmente, as Nações Unidas desempenhem um papel importante na solução dos conflitos a nível internacional, consigam um protagonismo que, infelizmente, não lhes tem sido permitido e que o ano 2019 seja um ano de esperança para a humanidade. A todos as pessoas que comigo estão neste momento no Política Impura, desejo um feliz 2019. Política Impura. Um olhar sobre a semana.